Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, o bairro do Chiado e nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar, a psicóloga clínica e social Rita de Cássia Kiliber Barbosa. Vem que tem! E estamos aqui no bairro do Chiado, um dos mais emblemáticos e tradicionais da cidade de Lisboa. E mais especificamente, estamos na Praça do Luís de Camões, ou Largo do Camões, também como é conhecido. Bom, no seu centro temos a estátua de Luís de Camões, poeta conhecido pela sua obra Os Lusíadas. A estátua data de 1867 e é um dos monumentos mais antigos da cidade dentro deste gênero. A estátua é feita em bronze e é do escultor Vito Bastos e possui 4 metros de altura, apoiada sobre um pedestal, rodeado por 8 outras estátuas. A praça já teve nome de Largo das Duas Igrejas e Praça do Loreto. A poucos metros da Praça do Camões, nós temos o Largo do Chiado, também muito movimentado, muitos turistas, muitas pessoas também da cidade de Lisboa. E aqui é um lugar repleto de bares, restaurantes, lojas, hotéis e que mais? E poetas. Aqui é um lugar também de poetas. Logo aqui nós temos a estátua do Fernando Pessoa com o Café à Brasileira, que era o local onde ele frequentava assiduamente e onde possuía o café genuinamente brasileiro. Bom, pessoal, e depois de relembrar 2 poetas tão importantes, tão significativos portugueses como Fernando Pessoa e o poeta Camões, nós vamos agora entrevistar uma psicóloga, defensora não oficial, também de uma poeta muito expressiva, mas no caso no Brasil, que é a poeta e escritora Clarice Lispector. E a nossa entrevistada é a doutora e mestre em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Rita de Cássia Kiliber Barbosa. A Rita trabalha atualmente como psicóloga clínica em consultório particular e como psicóloga social, com inclusão de crianças e adolescentes com deficiência nas aldeias infantis SOS Brasil. E a pesquisa que a psicóloga Rita de Cássia Kiliber Barbosa vai apresentar aqui pra gente intitula-se Figuras de Cura em Clarice Lispector, da experiência à palavra. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, agora sim com a nossa convidada de hoje, a psicóloga Rita Barbosa, que vai falar sobre as alterações emocionais que a leitura da Clarice Lispector causa em alguns leitores. É isso mesmo, Rita? Bom, antes de tudo eu quero te dar as boas-vindas ao nosso programa, é um prazer te receber aqui. E vamos lá para a nossa primeira pergunta. Quero saber mais sobre essa pesquisa, super interessante, porque a Clarice Lispector é uma escritora brasileira famosa e que eu particularmente gosto muito, né? Bom, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu a ideia de fazer uma pesquisa sobre a Clarice Lispector na área da psicologia. O primeiro momento, Marisa, eu fui fazer uma apresentação do meu mestrado, né, da pesquisa de mestrado, num congresso sobre linguagem. E aí, nesta oportunidade, eu ouvi muitas pessoas falando sobre Clarice Lispector, mas falando de um ponto de vista mais técnico da teoria literária ou da psicologia, mas colocando ênfase no jogo de palavras que ela propiciava no texto e menos sobre a experiência que o texto causava ou alterações. Aí eu pensei,
pensei, puxa, eu acho que eu preciso defender essa pessoa, essa autora, porque tem aspectos da obra que não estão sendo citados nessas pesquisas sobre outros assuntos, principalmente sobre linguagem, né? Então, uma das ideias surgiu daí. A outra, mais específica, quando decidimos fazer sobre esse material, foi realmente porque identificamos que alguns leitores eram apaixonados pela obra, mas não conheciam muito. Outros tinham uma certa repulsa ou aversão. Então, a ideia era a gente entender o que no texto, na obra, causava ou aversão ou paixão nos leitores, né? O que no texto leva a gente a esses sentimentos, os leitores a essas paixões intensas, né? Tanto negativas quanto positivas. Bom, Rita, então explica aqui para o nosso público um pouco mais sobre a sua pesquisa, em linhas gerais, né? E quais foram os objetivos dela? A pesquisa ela foi inspirada, num primeiro momento, no próprio método da autora, né, Clarice Lispector. Ela tinha uma postura diante do mundo, das coisas, que a gente denominou, né, eu e meu orientador, de postura neutra. Então, assim, seria um olhar para as coisas com uma certa abertura para o novo, para um olhar diferente, não sempre aquele olhar, muitas vezes, carregado de preconceitos ou do senso comum. Então, ela tem um olhar desse sobre o mundo, então nós entendemos que seria interessante olhar para a obra dela com esse olhar, né? Então esse seria o método da pesquisa. O objetivo seria identificar o que na obra, né, o que nos textos, nós escolhemos principalmente os contos e não os romances, porque os contos são mais curtos, mais rapidamente absorvidos. Os romances também têm muito material relevante, mas seriam mais lentos, demorados para a pesquisa, para o foco que nós queríamos dar. Escolhemos 9 contos em que rapidamente poderíamos encontrar o que a gente chamou de figuras na obra de Clarice. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho sobre a ideia de figura, né? Mas o que eu queria dizer assim, identificar na obra o que leva os leitores a se apaixonar ou a rejeitá-la, e algo mais ambicioso ainda, um objetivo ainda mais ambicioso seria, será que algum desse texto, algum desses materiais poderia ser considerado curativo? Né? Então, esses aspectos podem ser interessantes da obra. A figura, né? O que é figura? Figura, que está no título do texto, é uma inspiração auerbachiana. Figura seria toda aquela apresentação. Eu vou primeiro, talvez, denominar as figuras, é mais fácil para a gente entender, né? Escolhemos como figura o mundo, a mão e o núcleo, né? E outras figuras menores, que é o vivo e o neutro da postura neutra. O mundo é aquilo que nos antecede, mas que também participamos. O núcleo é aquela área muito íntima, privada, incomunicável de cada pessoa. E a mão é a solidariedade, é o compartilhar, é a necessidade humana para esse compartilhar. Essas figuras que você cita, né, elas estão contidas então na obra da Clarice, só para ficar mais claro para o nosso público. Então, as figuras nós identificamos a partir da leitura. Então, a ideia de figura seriam esses entes que são repetitivos na obra. Então, a figura ela é temporal. Conforme vamos lendo a obra, vamos percebendo esse desenrolar da presença dessas figuras. Não que ela diga, as minhas figuras de leitura são essas, mas nós podemos identificar na leitura. O mundo, por exemplo, aparece em mais de um conto, onde ela relata o ambiente, a importância do ambiente, a alteração que o ambiente faz na personagem. O vivo vai aparecer quando tem algo muito pungente que leva a pessoa a se arrastar numa situação de transformação. Então, nós identificamos figuras a partir de um olhar, né, de análise. Ela não diz textualmente sobre essas figuras, mas nós identificamos, né? Então, são apresentações dessas características que são sensíveis, que são temporais, que dependem da experiência, né? E que também não se esgotam em uma ou duas apresentações. Você precisa ler em vários contos para identificar essas figuras. E também tem uma questão de que é pessoal, né? Uma leitura pessoal, mas que também pode ser compartilhada. Outras pessoas que leem também podem identificar essas figuras depois que nós atentamos para elas, né? Bom, Rita, então dando aqui continuidade à nossa entrevista, qual a contribuição que você acha que a sua pesquisa traz individualmente ou socialmente? Se você me permite, Marisa, eu vou citar um trecho da Clarice Lispector mesma e depois acrescentar uma posição pessoal a respeito. Ela diz sobre a contribuição da obra dela: eu escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa. Não alterem nada, porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro. E eu acrescentaria, a pesquisa apoia leitores para que desabrochem.
Gostei da resposta metafórica, muito boa. E assim, foi fácil realizar a pesquisa, Rita? Ou teve algum entrave? Não foi muito não, Marisa, foi um pouco difícil, porque num primeiro momento é muito difícil um orientador estar apto a poder orientar um trabalho na fronteira de conhecimentos, né, entre a psicanálise e a teoria literária. Então muitos deles optam por seguir só o campo de estudo deles e querem transformar a sua pesquisa na pesquisa da área deles. Ou outras pessoas dizem, bom, se você não quer modificar, então você vai para outra área. Ou às vezes tem uma fila de espera muito grande nos orientadores que estão aptos. Eu mesma esperei 3 anos pelo meu orientador. Então não é muito simples, né? Essa é uma das dificuldades da pesquisa. Aí já foi depois, durante o processo, foi a questão da universidade mesmo. Porque é uma pesquisa que pesquisa com método ligado à arte. E é muito difícil para uma universidade, uma academia, com modelos muito rígidos e burocráticos do que é uma tese, como apresentá-la, como escrevê-la. Então eu recebi algumas críticas nesse sentido. Foi aprovada a tese, mas de qualquer maneira eu recebi críticas por não ter um modelo padrão. E a ideia era realmente não ter um modelo padrão. Mas isso é muito difícil para entender, as pessoas entenderem na academia. É muito bom, achei muito bom isso de não ter o modelo padrão, porque abre espaço também para coisas diferentes, novas, e que pode acarretar em novos conhecimentos, que poxa, unir Clarice Lispector com psicologia, para mim, é tudo. E assim, dentro dessa pesquisa eu gostaria que você falasse então quais foram os resultados que você encontrou e conclusões, considerações finais. A ideia foi que é possível, através de uma leitura, né, uma leitura de alguns leitores que se tocam com a obra, que nem todos se tocam igualmente, alguns se tocam negativamente, como comentamos, outros positivamente, uma ampliação e alteração de consciência a respeito das coisas, de si mesmo, mas passando primeiro por um descentramento, né? A Clarice mesmo ela propõe isso, é olhar para o mundo, para através do mundo, da experiência do outro, da alteridade, você responde suas mais íntimas perguntas. Então, e na verdade não parte de si, a transformação não é só no leitor, é um descentramento que leva a uma compreensão, uma ampliação de consciência, né? E outra é objetivar, olhar para a obra da Clarice não apenas como uma obra psicológica, não colocar a Clarice no divã, nem a obra dela no divã, mas entender também, né, que os aspectos subjetivos são uma parte só da obra. Ela tem muitos aspectos metafísicos, éticos e políticos. Então é dar ênfase também em outros aspectos não observados pela maioria dos leitores ou pela teoria literária. Essas pessoas, assim, dessas alterações que você analisou, você chegou a comparar de pessoas que já conheciam a obra da Clarice com pessoas que olharam num primeiro momento, ou todas essas pessoas já conheciam a obra da Clarice? A pesquisa não fez essa sensibilidade, esse detalhamento poderia ser interessante também até um convite para continuar a pesquisa, né? Mas a ideia inicial foi realmente encontrar leitores já sensibilizados pela obra, que já tivessem alguma alteração registrada e consciência dela também, para poder nos contar e narrar a partir como era a visão de si antes da leitura e depois, ou o processo, como é que foi a leitura e essa transformação. Bom, Rita, então para a gente encerrar o nosso segundo bloco, eu quero que você resuma em 3 palavras o que é para você pesquisar. Pesquisar é olhar com novos olhos para o mundo, para a experiência, para as pessoas. É a capacidade analítica crítica desse objeto de pesquisa e a disciplina, porque é muito difícil sistematizar, pensar nos detalhes, né? E é muito interessante o detalhe para que o leitor, para que a pessoa que está lendo, né, ou escutando entenda bem o que você está escrevendo e dizendo. Bom, então agora retornando para o nosso último bloco, Dica Pesquisar, eu vou perguntar para a Rita qual é a dica que você daria para quem gostaria de ser um pesquisador, ou na sua área específica, ou um pesquisador de maneira geral. Primeira coisa é não buscar apenas um título na universidade, é ter realmente vontade de conhecer, de pesquisar. Infelizmente, há muitas pessoas que só querem buscar o título, mas não têm realmente vontade, então o resultado não é tão interessante, né? Aprender com o objeto da pesquisa, isso é uma coisa importante. Normalmente nós
vamos para a pesquisa com método prévio, anterior, que muitas vezes não encaixa, então temos que deformar o objeto da pesquisa pelo método. Então, acho que é interessante aprender com o objeto para criar, desenvolver um método próprio adequado, né? E a última dica que eu daria é muito pessoal, mas que é encontrar um orientador que você tenha uma afinidade pessoal, porque muitas vezes a pessoa é uma boa profissional, mas como a relação pessoal não é tão interessante, isso atrapalha muito, porque é quase um casamento a pesquisa. Então, muitas vezes não dá certo a pesquisa, ou atrapalha, ou tem problemas por causa da relação pessoal. É isso. Então, para quem tiver interesse em saber mais a respeito, ou até poder ler a sua tese, você tem um contato que você possa dar para o nosso público? A tese está no banco de dados da USP, de banco de teses. Então é só pesquisar no meu nome ou no título. O meu nome é Rita de Cássia Kileber Barbosa. Pesquisando esse nome, esse título, isso. E pode pôr embaixo também, Figuras da Cura em Clarice Lispector. Então pode encontrar o título ou o meu nome. E o meu e-mail é rckileber, do jeito que se fala, com K, @yahoo.com, para quem quiser mais esclarecimentos. Obrigada.